trazer, antes, a gente vai voltar nesse assunto, eu vou inserir um pouco mais de detalhes nessa história de toda a investigação, porque a gente vai agora para a Polícia Federal. Ela deflagrou na manhã de hoje uma operação para investigar uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, com o intuito, inclusive, de monitorar ilegalmente várias autoridades públicas. Um dos alvos é o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato a prefeito da cidade. Quem tem informações dessa operação é o nosso Bruno Pinheiro, o homem da informação desta emissora. Fala, Brunão. Ótimo, Paulo, que bom falar contigo, com os nossos analistas também. Excelente semana. Essa operação iniciou logo cedo, era por volta de 6:30 da manhã, quando agentes da Polícia Federal chegaram na Câmara dos Deputados, um dia após a oposição se reunir justamente reclamando sobre essas operações da Polícia Federal. Ontem o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, também esteve no STF com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas esta operação já havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, após a visita, a operação aconteceu hoje nas primeiras horas do dia aqui na capital federal, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e também no Rio de Janeiro, endereços ligados a esses investigados. Alexandre Ramagem, que era chefe da agência de inteligência, de acordo com a investigação, ele acabou autorizando que várias autoridades e vários cidadãos que não tinham nenhum tipo de cargo fossem fiscalizados em tempo real através de aparelhos celulares, de computadores, a geolocalização onde eles estavam, inclusive servidores do setor de comunicação do Palácio do Planalto na gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ramagem está aqui na capital federal, mesmo com esse recesso, já foi intimado pela a Polícia Federal e é aguardado ainda hoje, justamente onde estamos aqui de olho, no acesso, no estacionamento da sede da Polícia Federal. Ou seja, ele será ouvido, um depoimento de Ramagem ainda nesta quinta-feira aos investigadores que estão acompanhando este caso. São 20 ordens judiciais, 7 homens da Polícia Federal também tiveram as suas atividades suspensas imediatamente. Até agora eu tentei conversar com assessores de Alexandre Ramagem, não responderam, não tem nenhuma informação oficial, não foi confirmada a hora que ele vai chegar também aqui. Eu conversei rapidamente aqui com nomes da oposição, reclamaram novamente que a segunda semana seguida que acontece uma operação da Polícia Federal ligada à oposição e a um segundo nome que também está interessado em concorrer às eleições no Rio de Janeiro em 2024. Ramagem é também um homem da Polícia Federal, já atuou em investigações. O que eu ouvi que será um momento difícil, já que ele já esteve em várias investigações, várias operações e hoje ele vai estar do outro lado. Ele que será ouvido, ele que está sendo investigado. A gente continua de olho. Se ele chegar, eu volto a chamar aqui. Paulo Matias. Você manda, Bruno Pinheiro. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações e pelo seu trabalho. Gente, vamos repercutir tudo junto e misturado, né? Estamos falando de inteligência, de investigação. Ju, a palavra é sua. Paulinho, eu quero lembrar aqui que a Associação de Servidores da Agência Brasileira de Inteligência, né, os oficiais de inteligência do Brasil, que, diga-se de passagem, são profissionais extremamente capacitados, eles se pronunciaram sobre essas denúncias, rechaçando qualquer possibilidade de a ABIN ter sido aparelhada nesse sentido. Então, falar que houve a instalação de uma atividade criminosa dentro da ABIN, eu acho que é precoce, né? As investigações estão acontecendo, elas precisam acontecer, mas nós precisamos lembrar que a ABIN é feita pelos seus servidores de carreira de Estado, que têm estabilidade e que têm condições de se opor a ordens que tenham sido dadas de forma ilegal. Então, particularmente, conhecendo muitos deles, eu duvido que isso tenha acontecido, que a ABIN tenha sido desvirtuada dessa maneira. Ponto número 2, o delegado Ramagem, ele vai prestar esse depoimento agora, eu acho que muita coisa vai ser elucidada, e eu preciso lembrar aqui que nada acontece à toa. Ele é hoje pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL, e nós estamos vendo, sim, vou colocar como um escrutínio mais profundo de candidatos vinculados ao bolsonarismo, né? Para ser bem eufêmica mesmo. Então, eu acho que muita coisa está acontecendo e a gente precisa dar aquele cuidado,
né, da avaliação das provas que sejam levantadas, da abertura de um possível processo judicial ou não, porque inclusive não tem denúncia, não tem nada. Não sei se a gente pode voltar no caso da GAECO. Pode, Ju, pode. Mistura tudo, a BIM, GAECO, tudo que é sigla que você quiser misturar, você fica à vontade. Paulinho, é porque, assim, eu sou servidora pública federal desde os meus 18 anos e eu conheço bastante a administração pública federal e essas afirmações, assim, elas acabam até mexendo muito comigo porque eu sei da seriedade dos servidores, né? Então, a chance de um servidor ter se envolvido em algo desse tipo, de ter havido um suposto aparelhamento da BIM, é muito distante do que eu acompanho há muito tempo. Infelizmente, a gente não está vendo tanto esse cuidado já da polícia, dentro da Polícia Federal, órgão que inclusive também já fui servidor. Agora, sobre a fala do Mano, eu entendo a intenção que o Mano demonstrou na questão de a gente nacionalizar investigações e de a gente entender o Brasil como um país continental e extremamente complexo. Só que a gente precisa entender a estrutura, né, constitucional do posicionamento dos órgãos. E aí, quando a gente vê o Ministério Público, ele não faz parte nem do Executivo, nem do Judiciário. O Ministério Público é um órgão completamente independente e ele precisa ser independente porque ele tem funções extremamente importantes, como, por exemplo, de fiscalizar a atuação das polícias. Então, essa proposta que foi apresentada, né, ela fere de morte a independência do Ministério da Justiça, que é um órgão vinculado ao Executivo Nacional e que, portanto, se subordina ao chefe do Executivo Nacional, que é o presidente da República. O Ministério da Justiça não pode passar a ter um outro chefe, que seria, no caso, o Ministério Público, né? Então, não houve uma discussão dessa proposta, o novo secretário anunciado falou dessa proposta sem ter discutido com as pessoas que consubstanciam, materializam a segurança pública nacional, e não é à toa que associações de delegados federais já se posicionaram rechaçando também essa proposta. Então, o mínimo que a gente espera é que uma suposta boa intenção não seja motivo para desvirtuar a organização prevista na nossa Constituição Federal. Porque se há essa intenção de subordinar o Ministério da Justiça ao Ministério Público, então que seja feita uma emenda constitucional. É que eu acho que porque do jeito que está hoje não dá. Eu gostaria até de saber a opinião do professor aqui, né? Se eu estou indo na linha correta, mas não há essa previsão. Está correta. Eu acho que isso que você falou, a Polícia Federal pode fazer. Então, eu acho que um ponto que precisa ser esclarecido pelo secretário é se ele está sendo literal nessa proposta ou se ele está fazendo uma espécie de metáfora, porque a gente sabe que o GAECO é um órgão que é respeitado pela população por resultados como, por exemplo, o desmonte de uma operação do PCC que desejava assassinar o senador Sérgio Moro e outras autoridades, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ou seja, se ele está falando sobre uma integração com a experiência adquirida pelo trabalho do GAECO, mas não necessariamente no molde jurídico do GAECO. Porque aí eu vou concordar que o Ministério Público é uma coisa, o Ministério da Justiça é outra, uma coisa não se aplica. Mas me parece que essa afirmação é muito mais marqueteira do que técnica, no sentido de demonstrar a intenção... Foi bem ruim, hein? Mas eu não acho... O tiro saiu pela culatra. Não sei se é marketing, porque assim, eu já ouvi neste programa várias vezes vocês reclamarem que o governo federal às vezes era omisso em relação à área da segurança pública. O que eu acho que o Sarrubo está tentando fazer é simplesmente passar a dizer o seguinte: olha, a gente quer participar desse processo. Aí eu não sei como é que vai ser a questão jurídica. Aí vai ter que ver. A Júlia matou. Mas que o governo federal precisa participar do processo, eu acho que precisa. E eu acho que o papel é muito mais de integração das forças que já existem do que de tentar substituir. Agora, uma informação